Olá, eu sou Edicléia Pansbalti e agora nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo Escolhas. Se você não acompanhou a parte 1, sugiro que você assista a parte 1, que vai lhe ajudar muito a entender a parte 2. Na parte 1, nós falamos sobre escolhas e como as escolhas interferem na nossa vida, no desenvolvimento do nosso dia a dia, a curto, médio e longo prazo. E agora nós vamos então falar da parte 2. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A você que não conhece o canal, o que acontece aqui? Nós temos dicas de vida, mesa posta, experiências de vida. Eu partilho a minha experiência como mulher, com uma experiência de vida profissional, de relacionamento, enfim, esse desenvolvimento com a vida. E na minha caminhada, como eu falo lá das escolhas, eu comentei lá no primeiro vídeo que eu olhei para um lado, olhei para o outro e as minhas amigas foram ficando aposentadas, e diziam-se cansadas, achavam que já tinham chegado ao fim. O que você acha, Edicléia? E eu olhava para mim e não via nada disto. Eu achava que eu tinha que contribuir mais. Eu pensava assim, vinha das minhas conversas, dos meus encontros, murchinha até, sabe? Até tristinha, pensando assim, não, eu gosto do que eu faço, eu gosto de partilhar a vida com as pessoas, eu gosto de partilhar conhecimentos, não que eu queira dizer que o que você faz está certo ou errado, bem longe de mim, Mas partilhar experiências é muito gostoso, partilhar histórias de vida, partilhar o que você sente no dia a dia. Eu acho que é muito gostoso. Então eu comecei a pensar sobre isso, comecei a reafirmar o meu canal, eu já tinha aberto ele antes, há mais tempo atrás, tinha partilhado minhas experiências e eu parei, depois eu vou falar por quê, porque já no outro canal também comentei que eu tive uma maternidade tardia, eu fui mãe mais tarde, então isso tem uma experiência diferenciada, mas eu vó partilhar com vocês aos poucos. E faz parte de um outro, de um outro vídeo, eu expliquei agora, a mãe aos 4.1, eu posso repartir com vocês. Mas agora eu estou falando da minha experiência com mais de 50 anos. Então, essa experiência que me traz aqui com vocês, de partilhar, de trocar informação, de ver um desenrolar da vida. Então, nesta parte 2, que eu estou falando da parte 2 sobre escolhas, as escolhas da nossa vida, elas têm um reflexo muito grande. Por quê? Eu falei lá, durante o dia, nós tomamos milhares, milhões de decisões. Decisões fáceis, simples, Higiene pessoal, vou dar um exemplo, alimentação. Porém, no decorrer do dia ou da semana, ao longo desse período, nós tomamos algumas decisões que elas são mais pertinentes e que vão partilhar conosco por mais tempo. Pode ser de profissão, relacionamento, a compra de um carro, de um bem, um imóvel. Então, a maternidade ou cuidar dos seus familiares mais próximos. Estas decisões, elas vão nos acompanhar pelo curto, médio e longo prazo. E muitas vezes no dia a dia nós tomamos aquela decisão movidos por uma emoção, às vezes até por mágoa. Outro dia eu vou falar sobre a mágoa e o perdão para nós todos. Sobre a mágoa, sobre uma revolta, sobre as crenças que nós temos dentro de nós. Outro dia eu posso falar para a gente também, que eu quero falar, principalmente a crença feminina. Então, eu tomo aquela decisão de ímpeto e eu não penso no reflexo desta decisão. E esta decisão faz com que depois eu fique muito feliz ou às vezes até muito triste, lamentando aquela decisão que eu tomei lá do passado. Então, você que chegou aqui, que começou a assistir, eu espero que goste do canal, que compartilhe, que assista mais vezes, que, enfim, muito bem-vinda aqui a um canal para amigas e amigos.
é uma partilha, né? Eu falo que eu tenho um programa na rádio chamado Suplemento Feminino, é uma suplementação. Eu não quero dizer que está certo ou que está errado. Eu simplesmente quero partilhar as minhas experiências, como eu pensei, como eu penso, como eu faço as minhas técnicas para decidir. Então hoje eu vou partilhar nessa parte 2 da escolha a técnica que eu faço. Quando eu tenho uma decisão muito importante para tomar, o que eu pego? Eu pego uma folhinha branca, uma folhinha branca, verde, amarela, cor-de-rosa, com pauta. Essa aqui está escrita porque eu tenho minhas anotações aqui. Com pautas, enfim. Eu coloco o título ali no meio, né? Então, vamos dizer lá que é comprar um carro zero. Comprar um carro. Pronto. Tenho que comprar o meu carro. Eu vou colocar... Meu sonho é ter um carro. Eu tenho que decidir se eu compro ou não compro. Eu coloco o título e eu coloco aqui desse lado os prós e do outro lado contras. O que quer dizer isso, Ediclene? Hoje, se eu comprar um carro, o que vai me acontecer hoje? Eu vou passar a trabalhar de carro, eu vou poder levar o meu filho na escola. São exemplos, tá, gente? Estou dando exemplos. Eu vou todo fim de semana viajar. Você vai escrevendo tudo o que você vai colher com a compra deste carro. Eu vou me sentir mais segura, porque eu chego tarde em casa, agora eu já venho de carro, antes eu vinha a pé, vinha de ônibus, enfim, eu vinha de carona, não sei. Coloca tudo aqui. Do outro lado, você coloca os contras. Agora, se eu vou deixar de vir de ônibus, sempre que eu vinha de ônibus, eu encontrava a pessoa X lá, né? Uma amiga, um amigo, e nós sempre trocávamos ideias, conversávamos e agora eu não vou mais encontrá-la. Então, não encontrar mais amiga. Eu não tinha despesa financeira com carro. IPTU, né? IPVA, eu estou já pensando em IPTU, IPVA, licenciamentos, enfim, multas, seguro, tudo que envolve um carro, manutenção, certo? Tudo, combustível, tudo que vai envolver um carro. Estacionar, eu vou no lugar, se eu ia de ônibus, ia de Uber, ia de bicicleta, ia a pé, cheguei. Se eu tenho que manobrar o meu carro, se eu que vou dirigi-lo, eu tenho que saber que ou eu vou chegar mais cedo, ou eu vou pagar no estacionamento, enfim, eu já tenho que estudar a forma como eu vou organizar este carro lá para onde eu for, no trabalho, num evento, um passeio, uma viagem. Então eu tenho um contexto, certo? De ônibus eu chegava, embarcava e ele me deixava no ponto X. Agora eu tenho que usar um GPS, porque eu não sei chegar nos endereços, às vezes é contramão, às vezes a mão do veículo, o fluxo do veículo foi atualizada. Então, várias situações. O que me faz pensar? Os prós e os contras, certo? Pesou, é mais positiva, eu me sinto mais, continuo animada para comprá-lo, eu vou comprá-lo. Mas eu sempre vou saber que eu vou ter os contras. Então, o que vai acontecer? Essa decisão é uma decisão de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo? Essa é uma decisão de quê? Isso é uma decisão de quê? De longo prazo. Normalmente a gente compra um carro, fica um tempo longo com ele. Ou pode até trocar, mas uma vez comprado, normalmente a gente se mantém com o carro. Então, esta decisão, ela é orçamentária, eu posso deixar de encontrar amigos, ou eu posso também agora sair com as amigas. Então, eu chamo isso de um quadro mental, perfeito? Quando eu fiz os prós e os contras, eu chamo isso de plano mental. Eu decidi o que eu vou fazer. Então, lá na frente, eu não vou reclamar. Se eu reclamar, que é outra coisa que eu vou falar, se eu pensar, eu vou lembrar. Edicleia, lembra, você já sabia disso, que podia ter a questão de todo desgaste do carro, desvalorização. Quando eu fui trocar, devia ter deixado para comprar agora, eu já gastei um bom recurso que eu tinha e o carro ainda desvalorizou. Porque vocês sabem, o carro tem valor enquanto ele está lá na concessionária. Tirou, o valor dele cai, né? Reduz. Então,
o que que acontece? Tudo isso eu tenho que ter consciência. Eu não estou dizendo que é ruim ter carro. Eu tenho carro, né? Mas eu quero dizer a vocês, acho bom ter carro, acho bom andar de ônibus, acho bom caminhar, andar a pé. São tudo coisas que eu gosto, certo? Eu viajo de ônibus, viajo de avião, viajo de carro, viajo de bicicleta, faço os passeios, faço caminhadas de um município ao outro. Depois eu falo sobre as caminhadas, como são importantes para a nossa vida, para o nosso equilíbrio. Então, quando a gente faz isso aqui, chama-se ponderar. Ponderar os prós e os contras. E aí as escolhas ficam mais leves, porque eu saio daquele agito. Porque se eu perguntar para a mãe, eu devo comprar o carro, compra minha filha, você merece e tal, né? Se outra pessoa que não consegue comprar o carro, fala, mas para que tu vais comprar o carro? Tu nem das conta contigo, ainda vais gastar com o carro. Aí você fica murchinha, né? Outro vai dizer, não, isso aí polui o meio ambiente, deixa isso para lá. Então, chama para você. As decisões que são suas, elas são importantes para você. Chama, ei, Edicleia, vem cá. Você já conversou com a mãe, com o tio, ou não conversou, não tem problema. Agora, espelho, vá ao espelho e converse com você. Pergunte para você. Veja o que você diz para você. Traga para o coração. Sempre vou falar isso para vocês. Ou vou lembrar de falar. Se não sempre, mas vou lembrar de falar. Tragam as decisões para o coração. Quando vocês ponderarem os prós e os contras, aí vocês terão mais firmeza na decisão. Não quer dizer que lá no futuro vocês não pensem assim, eu decidi comprar, mas naquela hora não devia ter comprado. Mas, de qualquer forma, eu analisei os prós e os contras, eu estava ciente. Então, nenhuma escolha, gente, é 100% e sempre que a gente fizer uma escolha, ela não é 100% ganho. Nós sempre vamos ter que abrir mão de algo e sempre, ela nunca vai ser 100%, uma perda nunca vai ser 100% perda. Nós sempre vamos ganhar algo, aprender algo com aquela perda. Então, podem pôr isso no papel, podem pôr isso na mente de vocês, mas especialmente no coração. Quando perderem, tragam para a aprendizagem. O que é que eu não pus no papel? O que é que eu não prestei atenção? Quando for ganho, lá, né, vamos lembrar, eu soltei uma colega que eu tive um exemplo, o tempo todo no colégio, quando nós fazíamos a faculdade, uma foi para um caminho e a outra foi para outro, né? Mas eu precisava escolher. Chegou o momento de eu decidir o que é que eu ia fazer da minha profissão. Então, teve ganhos? Teve. Você construiu a sua profissão, criou novas relações, novas amizades. Teve perda? Teve. Eu perdi aquela amizade que eu trouxe ao longo do tempo do colégio. Agora a gente se encontra no aniversário, assim, mas não é mais aquela convivência do dia a dia, né? Aquela convivência que parecia que seria para sempre. Então, gente, todas as escolhas, parece simples, parece que eu estou falando de uma coisa bem óbvia, que é óbvio sim. O que não é óbvio é a gente fazer, o que a gente não faz e daí não fica tão óbvio, é esta prática da programação, da organização, de observar as ações a curto, médio e longo prazo. Lembrem-se, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, elas formam ondas de vibração, ondas de amor, ondas de comunicação. Assim como eu estou falando, a minha voz, uma onda, ela sai, e vai ser transmitida. E essa comunicação, ela passa, né, para uma decisão. Então eu quero dizer a vocês que todos os dias a Edicleia também toma decisões. E há dias que, olha, embora eu tome a decisão, outro dia eu falo para vocês, eu não tomo a ação. Também é uma outra coisa. Eu faço a escolha, eu tomo a decisão, mas eu não faço a ação. E se eu não fizer a ação, as escolhas ficam pior ainda. Eu não escolhi ou escolhi, eu fiz aqui o meu plano, mas eu não pus em ação. Então todas as escolhas vão ter ação e reação, desde que eu ponha em efeito para acontecer. Então no dia a dia, gente, essa parte 2, né, da escolha,
As escolhas de fato sempre foram importantes na minha vida e eu agora posso dizer com mais conhecimento de causa, com mais experiência ainda, que as decisões, gente, elas contribuem, usem o termo que quiserem, contribuem, pesam, somam, ajudam, dificultam, fazem com que a gente faça outros caminhos quando a gente começa a colher a longo prazo. Então, olhem a sua decisão de hoje para que lá a médio e longo prazo, quando vocês lembrarem-se dela, seja com bem-estar, seja com um grande sorriso, seja com uma grande beleza. Aproveitem este momento oportuno, brilhante, magnífico da escolha e escolham. E não é possível a gente escolher tudo, mas às vezes dá para a gente escolher duas coisas. Perguntem, como é que eu faço para ter as duas coisas? É uma outra atividade que eu vou fazer. Mas pensem nas escolhas como boas escolhas. E que se há alguma coisa para vocês escolherem hoje, amanhã, que são importantes, muito importantes, que parou o dia de vocês, façam este exercício, façam esta técnica e a apliquem para vocês. Vocês vão perceber que ela dá uma abertura, um crescimento muito grande de decisão e enobrece muito as nossas decisões ao longo do tempo. Nós nos tornamos plenas e plenos. Então, a você que me acompanhou até agora, eu agradeço. Essa foi a parte 2 da escolha. Quem chegou agora aqui pelo canal já curte, né? Deixa o seu like aí, diga que gostou, que isso é muito importante para a gente e também para o canal, né? Para saber que está indo bem. E partilhe essa informação, compartilhe e depois me contem, né, como foi essa experiência. Muito obrigada, tenham todas e todas um excelente momento de vida, uma excelente escolha. Tchau, tchau.